Bom, gente, continuando então. Depois do estômago, né? Aquele bolo alimentar que saiu da boca, certo? Com os alimentos triturados, mais misturado com a enzima, né? Amilase salivar, virou bolo alimentar. Foi para o esôfago, chegou no estômago. No estômago, o bolo alimentar com o suco gástrico, que é ácido, né? Por causa do ácido clorídrico e da pepsina. Com esse suco gástrico, o bolo alimentar vira quimo, Q-U-I-M-O, quimo. O quimo vai seguir então o seu caminho e chega no intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo, certo? O duodeno é essa parte azul, a menor parte aqui, né, do intestino delgado, mas é uma parte extremamente importante e a gente vai ver por quê, tá? Depois do duodeno chega o jejuno e depois o íleo. O íleo desemboca no intestino grosso aqui, nessa parte aqui do intestino grosso, certo? Beleza, então vamos lá. O que acontece no duodeno, né? Que é importante, que eu vou falar para vocês. No duodeno ocorre desemboca, na verdade, no duodeno, duas coisas bastante importantes. A primeira coisa é a bile. O que é a bile? A bile é um líquido que é produzido no fígado, certo? O fígado produz a bile, esse aqui é o fígado, né, bonitinho. Ele produz a bile e a vesícula biliar, que é essa verde, armazena a bile. Para que serve a bile? A bile é uma substância que vai emulsificar os lipídios. O que significa isso? Imagina uma gota gigantesca de lipídio. Gota gigante é estranho, né? Mas imagina uma parte de lipídio grande. Para ela ser digerida, primeiro a gente precisa emulsificar, a gente precisa separar em partes menores. Não, a bile não digere, a bile não é enzima, ela não vai digerir os lipídios em ácidos graxos, né, e glicerol, lembram? Ela não quebra a molécula, mas ela vai como se fosse derretendo aquele lipídio para aí as enzimas que quebram a molécula atuarem, certo? Então tá, a bile é produzida no fígado, armazenada na vesícula biliar. E ela sai da vesícula biliar por esse canal, que chama ducto cístico, e chega aqui no duodeno. Mas ela não vai chegar sozinha. O que vai ter junto com ela? Vai ter o suco pancreático. Esse aqui em amarelo é o pâncreas, certo? O pâncreas, ele é um órgão muito importante nosso. Ele produz enzimas pancreáticas, enzimas digestivas, e ele produz hormônios também, certo? No caso das enzimas, então, chega a enzima aqui também no intestino, né, delgado, no duodeno, certo? Então, a bile vai vir junto com as enzimas do pâncreas, né? E vai desembocar aqui na ampola hepatopancreática, que é esse buraquinho do duodeno, beleza? Quais são as enzimas do pâncreas, né, importantes? A gente tem a tripsina. A tripsina, ela também digere proteínas, certo? Ok. Só que, detalhe, as enzimas no intestino delgado, elas vão trabalhar em pH básico e não pH ácido. Então, o quimo que chega que está ácido, que chega no intestino delgado, ele vira quilo, Q-U-I-L-O, quilo. Juntamente, né, com a bile, né, e as enzimas do pâncreas e também as enzimas próprias do próprio intestino delgado, tá, que compõem o suco entérico. Então, recapitulando, no duodeno, primeiramente, o pH vai ser básico, certo? Por quê? Para as enzimas desse local conseguirem atuar, certo? Quais são as enzimas?
tripsina, né? No caso do pâncreas, o pâncreas produz a tripsina e a tripsina digere proteínas. E a bile, o que a bile faz? A bile, ela vai emulsificar os lipídios para as enzimas, aí sim, para as enzimas do duodeno conseguirem digerir, ok? E aí, então, o que era quimo virou quilo, certo? Básico, né? Com pH básico. Deu para entender? Qualquer coisa vocês me perguntem, certo? Ah, uma coisa importante, gente, é o suco entérico, né? O suco que é produzido pelas células do intestino, eles possuem também suas próprias enzimas. Quais são essas enzimas? Umas enzimas importantes, tipo a maltase, a sacarase e a lactase, ou seja, a maltase digere maltose, né? A sacarase digere sacarose e a lactase digere lactose. Eu já falei para vocês, né, o ano passado, a questão de quem tem gente, esqueci. Mas a questão da lactase, né? Quem tem deficiência em produção da lactase, né? Intolerância à lactose, é porque ou elas não produzem a enzima lactase ou produz menos a enzima lactase, certo? E aí precisa, às vezes elas até ingerem essa enzima, né, lactase, antes de comer alguma coisa com lactose, né? Para poder ajudar na digestão da lactose, ok? Então, a lactase, ela é produzida no intestino, certo? Intestino delgado, beleza? Bom, para resumir, né, as funções do fígado, eu falei para vocês no começo da aula que o fígado, o pâncreas e as glândulas salivares são órgãos anexos do sistema digestivo, né? As glândulas salivares produzem saliva, lógico. E o fígado, o que o fígado faz? Produz a bile, né? Metaboliza substâncias tóxicas. Então, quando a gente ou ingere substâncias tóxicas, ou algum medicamento, né? Ou drogas, né? É o fígado que vai processar essas substâncias, certo? Ele também processa o excesso de colesterol do nosso sangue e a bilirrubina. O que é bilirrubina? Bilirrubina são moléculas de degradação das hemácias do nosso sangue, né? Então, é ele que processa também a bilirrubina, tá? Armazena o excesso de glicose do sangue na forma de glicogênio ou converte esse excesso de glicose em gordura, né? Que é por isso que a gente engorda também, ingerindo muito açúcar, tá? Metaboliza o amônio, né? Em ureia, certo? Que é uma substância menos tóxica para o nosso organismo e depois é eliminada na urina. Sintetiza colesterol bom, né? Que as nossas células precisam, e sintetiza também proteínas para a coagulação do nosso sangue. Então, gente, só para vocês lembrarem que tudo isso, muita coisa a gente viu o ano passado, né? Quando a gente viu a questão dos lipídios, né? A questão do colesterol. Lembram disso? É bom que vocês lembrem, eu acho que tem aula gravada disso, né? A questão do glicogênio, certo? Bom, e as funções do pâncreas? O pâncreas tem dois tipos de células, né? Tem várias células, mas com dois tipos principais, que são os ácidos pancreáticos, que vão produzir as enzimas, no caso a tripsina e outras enzimas, certo? E as ilhotas pancreáticas, né? Eu falei para vocês, além do pâncreas produzir enzimas digestivas, o pâncreas também produz hormônios, né, para o nosso organismo, que são a insulina e o glucagon, que servem para controlar o açúcar no nosso sangue, né? Também falei isso ano passado para vocês, espero que vocês lembrem. Se não lembram, a insulina, quando a gente ingere uma refeição, por exemplo, e aí o nosso sangue, depois da digestão, né, da quebra das moléculas maiores em menores, nosso sangue fica com muita glicose. O que acontece? O pâncreas produz insulina
E aí a insulina serve para que as nossas células absorvam essa glicose, para não deixar no sangue, né? As células precisam de glicose, certo? E o glucagon, ao contrário, o glucagon, quando o nosso sangue tem baixa taxa de glicose, está com pouca glicose e as nossas células ficam sem glicose ou com pouca glicose, e a gente não ingere mais, né, alimentos, o que acontece? O glucagon vem e quebra o glicogênio do fígado, lembram? E o glicogênio, então, vai liberar glicose para o sangue e para as nossas células, certo? Então, o pâncreas é muito importante, né? Tanto o fígado quanto o pâncreas, certo? Bom, voltando para o intestino delgado, né? A gente está no intestino delgado, no duodeno. Esse quilo formado, né, que tem pH básico, né, e é o alimento já no processo de digestão, né, ele vai para o jejuno, né, e para o ilho. O intestino delgado inteiro, gente, ele é formado por vilosidades. O que são vilosidades? Ó, se vocês verem nessa figura, aqui tá um corte, né, aqui na figura A, tá vendo? É um corte do tubo, né, do intestino delgado, e na luz do intestino delgado, que é a parte de dentro, vocês veem essas vilosidades, né? Essas dobrinhas, essas vilosidades, certo? Umas coisas assim aqui, ó. Na C dá pra ver direitinho as vilosidades, ok? Nessas vilosidades existem as células do intestino delgado, que por sua vez, essas células aqui, as próprias células possuem também vilosidades, que como é celular, a gente chama de microvilosidades, ok? Para que serve isso? Né? Essas dobras intestinais chamadas vilosidades, e dentro dessas dobras intestinais tem células que por sua vez têm outras dobras intestinais, para aumentar a superfície de absorção. Por quê? Aumenta demais. Se fosse liso, a absorção desse órgão seria X, certo? Como tem dobras e dobras e dobras e dobras, acontece que ocorre um aumento dessa absorção, aumento da área de absorção. Absorção de quê, gente? O quilo não vai ter o nosso alimento digerido já? Digerido em glicose, em sacarose, em lactose, em lipídios menores, né, ácidos graxos, glicerol, em aminoácidos, né, com a digestão de proteínas. Então, vai ter já aquelas moléculas menores que a gente precisa. Então, vem aqui os... Deixa eu pôr em... Vamos pôr em amarelo. Não, verde. Vem aqui os vasos sanguíneos, tá vendo? Vamos para amarelo, que não tá aparecendo. Os vasos sanguíneos, que estão adjacentes a essas microvilosidades, estão vendo? Os vasos sanguíneos. Para quê? Para captar justamente esses nutrientes que a gente precisa, certo? Então, é isso que ocorre. No intestino delgado, ocorre a absorção dos nutrientes que a gente ingeriu, certo? Que já está digerido, ok? Por isso, essas vilosidades e microvilosidades, para poder aumentar a superfície de absorção desses nutrientes. Isso acontece no intestino delgado. Então, o nosso organismo absorve esses nutrientes para levar para todas as nossas células, certo? Bom, aqui eu coloquei para vocês uma tabela de resumo, né, do que a gente tem dos sucos digestores, por exemplo, a saliva age na boca, tem a enzima amilase salivar, o substrato dela é o amido, né, ou seja, a enzima digere o amido, produto da digestão é maltose e glicose, e ela atua em pH neutro, certo? É um resumo.
Suco gástrico vai ter quais enzimas? Suco pancreático, quais enzimas? Suco entérico, que é do intestino delgado, quais enzimas? Beleza? E aqui só para lembrar, o suco entérico também funciona, né? Exerce sua função em meio alcalino, ou seja, meio básico, tá? Bom, beleza. Então, o quilo tá passando pelo intestino delgado, tudo, absorve os nutrientes, né? Por causa das vilosidades e microvilosidades das células. E aí chega aquele quilo já sem os nutrientes, ou com, né, bem menos, bem poucos nutrientes, e chega no intestino grosso, certo? Aquela já massa sem tantos nutrientes assim. O intestino grosso, então, ele vai ser aquele órgão que vai pegar os resíduos inaproveitados que permanecem no nosso organismo. E eles permanecem no intestino grosso de 1 a 3 dias, né? Ok? E aí, o que acontece? No intestino grosso já não tem mais a absorção de nutrientes, mas no intestino grosso ocorre a absorção de água e de sais minerais. Então, a gente ainda consegue reabsorver, né, água e sais minerais, tanto que a pessoa que tem, por exemplo, diarreia, aquele quilo, né, ele vai passar direto ou vai passar muito rápido pelo intestino grosso e aí o intestino grosso não consegue absorver a água, né, e sais minerais, e a pessoa então perde muita água e muitos sais, né, com a diarreia no caso. No intestino grosso também ocorre a proliferação de bactérias. Essas bactérias são bactérias boas, tá? São bactérias que nos ajudam na digestão, fazem parte da nossa flora intestinal normal, tá? Eu acho que todo mundo já ouviu falar, ou se não ouviu falar, ouçam agora. A gente tem uma flora intestinal normal, que é comensal, ou seja, são boas para a gente. Inclusive, a gente tem uma flora bacteriana, né? Na nossa pele, na boca, né? Nos órgãos genitais, a gente tem no nosso sistema respiratório, a gente tem flora, né, bacteriana, que tem também protozoários e outros micro-organismos bons para nós, tá? E no intestino tem muito, a flora intestinal é muito rica, né, em bactérias e em outros micro-organismos bons também para a gente. Servem para quê? Eles ajudam na digestão? Eles podem ajudar na questão, né, da absorção, né, de água e sais, mas na verdade eles ajudam mais para defender o nosso organismo daqueles micro-organismos patogênicos. Por quê? Porque eles competem com esses micro-organismos patogênicos e, na maioria das vezes, né, eles acabam ganhando, certo? Micro-organismos patogênicos são aqueles que causam doença para nós, tá? Então, eles acabam nos protegendo contra essas doenças gastrointestinais, na maioria das vezes, certo? Os resíduos, então, dessa digestão, depois da absorção de água e sais minerais, acaba transformando em fezes, né? O intestino grosso, ele é dividido, na verdade, né, em colo ascendente, né, que sobe, colo transverso ou transversal, o colo descendente e o sigmoide, que é em formato de S, tá? Até chegar no reto, que é essa parte aqui, o reto, certo? Para nas fezes chegar ao ânus, né? E ocorrer a defecação, beleza? Além disso, aqui, ó, as bactérias comensais simbióticos, elas também produzem vitamina K e vitamina B12, que eu esqueci de falar, tô falando aqui agora. Então, elas são boas para nós, beleza? Ok, gente.